Bom dia mais uma vez. Nossa última aula de hoje, aula de matemática. Do que nós falamos semana passada, razão e proporção, diferenciar grandezas diretamente e inversamente proporcionais e identificar quando não há uma proporção, tá? Nós fizemos a atividade do número 1 até o 4. Quem não tiver, depois assiste o link na plataforma para a gente poder resolver. Para poder colocar, né, o conteúdo em dia e resolver a partir do número 5. Então, eu vou compartilhar a partir de agora, coloca a data de hoje, 16 de novembro, e número 5, aí eu vou dar um tempinho para copiar e a gente vai fazendo, ok? Sobrando um tempinho até meio-dia, nós vamos terminar a página 184, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode falar. Caderno de matemática, deixa eu colocar aqui no chat. Para vocês não esquecerem. Momento. Vou compartilhar a tela. Alguma pergunta, gente? Tudo ok? Sim. Vamos lá, número 5. Copia, deixa uma linha, gente, para cada alternativa, porque não tem cálculo, tá? É uma questão de lógica. Nós vamos responder se é diretamente ou inversamente proporcional, ou se não é proporcional. Então, aí, 3 minutinhos para poder copiar o número 5. Vamos lá. Copiando, deixando uma linha em cada um. Vamos lá, copiando. Já vou explicar para a gente poder fazer, tá? Quem não tem o número 1 ao número 4, coloca o número 5 como se fosse o número 1, mas não esqueça de pegar. Porque já vale como uma revisão também para nossa avaliação, tá? Esse conteúdo de proporção diretamente e inversamente proporcional vai estar na nossa avaliação na primeira semana de dezembro. Vamos lá. 2 minutinhos para terminar de copiar, para a gente poder ir fazendo juntos. Hoje são 16 de novembro, bom dia para quem chegou agora. Estamos utilizando o caderno de matemática.
Um minutinho para terminar de copiar. Lembrando, mais uma vez, no número 5, nós temos que analisar se for proporcional, se é diretamente ou inversamente proporcional. Não precisa de cálculo. Vamos lá, olha só. A idade de uma pessoa e a massa de seu corpo, o peso, né? Que vocês estão acostumados a falar. Na verdade, a gente não fala o peso de uma pessoa, a gente fala a massa do corpo de uma pessoa. Enfim, a idade de uma pessoa e a sua massa é proporcional? O que vocês acham? Essas duas grandezas são proporcionais? A idade da pessoa, aliás, a massa de uma pessoa corresponde à sua idade. Se eu dobrar a idade de uma pessoa, o seu peso também dobra? Necessariamente? Sim. Sim? Uhum. Todas as pessoas da mesma idade possuem a mesma massa de corpo, o mesmo peso? Ah, não. Quanto mais idade tem uma pessoa, necessariamente ela vai ser mais pesada? Exemplo, uma pessoa de 70 anos, ela é mais pesada do que eu, do que você? Não necessariamente, né? Para a idade e a massa do peso de uma pessoa, né? Do corpo de uma pessoa ser proporcional, se a gente dobrar ou triplicar, por exemplo, uma idade, o seu peso ele também tem que dobrar ou triplicar. Se eu pegar uma pessoa de 10 anos e uma pessoa de 30, por exemplo, eu tripliquei a idade, necessariamente o seu peso também vai triplicar? Não. Então, na número 5, nós vamos responder que não são proporcionais. A grandeza, idade e massa de um corpo, idade e altura de uma pessoa, não necessariamente é sempre proporcional. Então, não são proporcionais. Se não são proporcionais, não tem como eu classificar em diretamente ou inversamente, tá? Alguma dúvida em relação à letra A? Por que não são proporcionais? Para ser proporcional, se eu dobrar, triplicar a minha idade, também tem que acontecer a mesma coisa com a massa. Se eu triplicar a idade de uma pessoa, eu também teria que triplicar o seu peso. E nem sempre, né, nós temos uma proporção. Às vezes a pessoa tem a mesma idade que a outra e o peso diferente. Então, a idade e a massa de um corpo não são proporcionais. Se não são proporcionais, eu não preciso classificar indiretamente e inversamente. Na letra B, a distância em que um carro há uma velocidade constante e o tempo de percurso é diretamente ou inversamente proporcional? É proporcional, né? Se eu dobrar a distância, eu vou dobrar o meu tempo para chegar nesse lugar. Agora, é diretamente ou inversamente? Diretamente é quando as duas grandezas aumentam ou diminuem automaticamente. Inversamente é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Vamos analisar. A distância entre uma cidade e o tempo de percurso. Quanto maior a distância, maior o tempo para chegar ou menor? O que vocês acham? Maior. Se eu aumentar a distância das cidades, eu aumento o tempo de percurso ou esse tempo diminui? Aumenta. Aumenta. Para quem ainda não entendeu, com um exemplo, tá? Se eu for daqui até Alcântara, é um determinado tempo, por exemplo, 1 hora. Agora, se eu for daqui até São Paulo, como São Paulo é mais distante, eu vou demorar mais tempo para chegar. Então, se eu aumento a minha distância, automaticamente aumenta o meu tempo.
Então, quando as grandezas aumentam juntas, né? Nós podemos dizer que é diretamente proporcional. Escreve aí para mim. Não precisa escrever diretamente proporcional, tá? Só diretamente já dá para entender. Alguma dúvida na letra B? Grandezas diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se eu diminuir a distância, eu também diminuo o meu tempo. Um minutinho copiando para a gente fazer a letra C. Vamos lá para a gente analisar a letra C. Na letra C, a quantidade de pessoas para executar uma tarefa e o tempo para executá-la. Vamos analisar. Quanto mais pessoas eu tenho em uma obra, né? Quanto mais operários, o meu tempo vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir. Diminuir, muito bem. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo nós vamos demorar nessa obra. Para quem ainda não entendeu, exemplo, né? Já falei esse exemplo aqui, vou repetir. Se eu tiver 3 operários para construir um muro, eles demoram 10 horas, por exemplo. 3 operários demoram 10 horas para construir um muro. Se eu tiver 5 operários, eu vou construir em menos horas. Então, se eu aumento o número de funcionários, eu diminuo o meu tempo de serviço. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós chamamos de inversamente proporcional. Ok? 2 minutinhos para copiar. Alguma dúvida? Por que a B deu diretamente? Porque quanto maior a minha distância, maior o meu tempo. Né? Exemplo, se eu for para uma cidade mais longe, eu vou demorar mais tempo para chegar. Então, quando aumenta a distância, aumenta o tempo para eu chegar. Já na letra C, se eu aumento o número de funcionários, eu diminuo o meu tempo de serviço. Se eu tenho uma obra com 10 funcionários para entregar, se eu aumentar para 20 funcionários, eu consigo entregar em menos tempo. Então, eu aumento o número de pessoas trabalhando, que eu consigo diminuir o tempo para poder executar aquela tarefa. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo. Ok? 2 minutinhos aí para copiar, para a gente fazer o número 6. Já vou deixar aqui o número 6, letra A, para quem já copiou o número 5. Vamos lá, tá? Copiando aí quem já corrigiu. 3 minutinhos para copiar, que já já eu vou explicar. Esse quadro não precisa copiar, eu coloquei o quadro para eu colocar a resposta para vocês. Vocês podem colocar a resposta embaixo da letra A, não tem problema. Já já eu vou explicar. 3 minutinhos aí para copiar.
Vamos lá, gente. Professora, Oi. inversamente é quando uma aumenta e a outra diminui? Inversamente é quando uma aumenta, a outra diminui. Ah, tá. Vamos lá, na número 6, todo mundo copiou a 5, né, gente? Na número 6, são probleminhas que a gente vai montar a proporção. Antes de resolver, nós temos que verificar se é diretamente ou inversamente proporcional, tá? Um trem com 4 vagões transporta 720 pessoas. Para transportar 1.260 pessoas, quantos vagões seriam necessários? Antes de resolver, né, eu já montei a fração aqui. 4 vagões comporta 720 pessoas. X vagões comportam 1.260 pessoas. X é a quantidade de vagões necessários, tá? Antes de montar a conta, eu preciso verificar se esse probleminha é diretamente ou inversamente proporcional. Quanto mais pessoas, eu vou precisar de mais ou menos vagões no trem? O que vocês acham? Se eu aumentei o número de pessoas, eu preciso aumentar ou diminuir os vagões? Aumentar. Aumentar. Então, é diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, nós vamos multiplicar cruzado, como se fosse um X. 4 vezes 1.260 é igual a 720 vezes X. Aí vocês vão fazer letra para um lado, número para o outro, tá? Você monta a fração, mas antes de sair fazendo cruz credo, você tem que verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Nesse caso, é diretamente. Quanto mais pessoas, mais vagões. 3 minutinhos para resolver aí a letra A.
Vamos lá, 2 minutinhos. Vou adiantando aqui. 4 vezes 1.260 vai ficar 5.040, né? Igual 720x. X é igual a 5.040 dividido para 720. Quanto que deu? A gente pode cortar o zero, fazer 504 dividido por 72. Vai dar quanto? Quem fez quer falar o resultado? Dá 7. 7 vagões, muito bem. Então, para transportar 1.260 pessoas, são 7 vagões. 2 minutinhos para copiar para a gente fazer a letra B. Um minutinho para terminar de copiar, para a gente poder fazer a letra B. Vamos lá. Foi? Todo mundo copiou? Podemos ir para a letra B? Na letra B, uma doceira faz 300 docinhos em 90 minutos. Se ela dispuser de apenas 27 minutos, quantos docinhos ela conseguirá fazer? Então, vamos montar a fração. 300 docinhos em 90 minutos, X docinhos em 27 minutos. X é a quantidade de docinhos que ela pode fazer em 27 minutos. Se eu diminuir o meu tempo, eu vou fazer mais ou menos docinhos? O que vocês acham? Menos. Menos. Se eu diminuir o tempo, eu consigo fazer menos docinhos. Quando as duas grandezas diminuem juntas, é diretamente proporcional. Também vamos fazer o cruz-credo. Já montei aqui para vocês. 90 vezes x igual a 300 vezes 27. 5 minutinhos para copiar e fazer a letra B. Vamos lá. Vamos lá, 4 minutinhos para copiar e fazer. A letra B também é diretamente proporcional, porque se eu diminuo o tempo, eu diminuo a quantidade de docinhos que eu posso fazer.
Vamos lá, 2 minutinhos. Dois minutinhos para terminar. Já vou montando aqui, tá? Vai ficar 90x igual a 8.100. X é igual a 8.100 dividido por 90. Vai dar quantos docinhos? Quantos docinhos eu consigo fazer em 27 minutos? Um minutinho aí para fazer. Professor, o meu deu 90. Não consegui ouvir. O meu deu 90. 90 docinhos, muito bem. Um minutinho aí para copiar para a gente fazer a letra C. Vamos lá. Foi? Vamos lá. A nossa letra C, que é a última. A 60 km por hora, faço o percurso entre duas cidades em 2 horas. Trafegando 80 quilômetros, qual o tempo estimado para percorrer esse trajeto? Então, 60 quilômetros eu faço em 2 horas, 80 quilômetros eu faço em X horas. Antes de montar a conta, eu preciso saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Aqui era 60 quilômetros e eu aumentei para 80 quilômetros por hora. Se eu aumento a minha velocidade, eu chego em mais ou menos tempo? Em menos. Muito bem. Se eu aumento a minha velocidade, eu chego em menos tempo, eu diminuo o meu tempo. Então, isso quer dizer que é inversamente proporcional.
Quando nós temos grandezas inversamente proporcionais, nós não podemos fazer o cruz-credo. É o de cima vezes o de cima, igual o de baixo vezes o de baixo. Se você quiser fazer o cruz-credo, não tem problema. Então, você tem que inverter uma das frações. Em vez de ficar 60 sobre 80, você colocaria 80 sobre 60, tá? Quando for inversamente proporcional, você pode inverter a fração para fazer o cruz-credo, ou você pode fazer o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Vamos lá, é inversamente, porque se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo para chegar num determinado lugar. Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu levo no percurso. Vamos lá. 3 minutinhos para terminar de fazer. Aqui, então, vai ficar 120 igual a 80x. X é igual a 120 dividido por 80. X é igual a quanto? O meu deu 1,5. Muito bem, 1,5 horas. 1h30, que é o mesmo que 1h30, tá? Quem quiser colocar aí, 1h30. 2 minutinhos para copiar. Vamos lá? 1 minutinho para terminar de copiar. Como eu falei, né? Nós vamos... Se bem que nós temos só 8 minutinhos, qualquer coisa aí eu vou falar a lista, tá? De quem me entregou, né? De quem a plataforma já tem a nota aí das pessoas que fizeram o nosso teste. Lembrando, quem não fez, tem até hoje para fazer tanto matemática quanto geometria. Não deixem de fazer, daqui a pouco começa a prova e vocês não fizeram esse teste. Eu vou fechar a nota amanhã. Vocês tiveram aí 10 dias para poder fazer. Deixaram para a última hora, tem que fazer hoje, tá? Faça com calma, com bastante atenção. Refaçam as atividades. Todo mundo já copiou? Peraí, professora, rapidinho. Ok.
Quando terminar, é só falar ok, tá? Ok, professora. Tem mais alguém copiando? Vou interromper aqui que eu vou olhar a lista, tá? Deixa eu voltar aqui para a sala. Olha, a lista das pessoas que fizeram o exercício avaliativo, eu só abri o de matemática, né? Que eu acredito que quem fez de matemática também tenha feito geometria. Que fizeram, tá? João Vitor, João Pedro Portela, Caio, Cauã, Maiara, Adam, Lucas Vicente. Gente, teve um aluno da 82, não sei por qual motivo, colocou o nome abelha. Não tem como eu adivinhar. Se essa pessoa não se pronunciar, vai ficar sem nota. Prosseguindo. Quem fez, sabe, né? Enfim, Gabriel Freion, Ana Luísa, Samuel, Gabriele, Letícia, Renan, Maicon, Gabriela. Tem uma pessoa também que colocou o nome de David. O e-mail está escrito Rodrigo. Então, tem que verificar aí quem é a pessoa, tá? Tem uma outra pessoa que colocou aqui 82, Ricardo. Não temos Ricardo na nossa turma. Alguém fez com e-mail de algum responsável e foi o nome do responsável, Ricardo. Na verdade, está escrito Ricardo Vicente. Não sei se foi Lucas, né? Depois vocês me falam aí, tá? Para não ficar sem a nota. Matheus, Fábio, Gustavo Chafim. Deixa eu ver se tem mais alguém da Wiki 2. Ah, e Ana Clara Rocha. Tem alguém que tenha feito o nome não... E eu não falei o nome, gente? Todos que fizeram estão presentes na aula. Eu falei o nome de vocês, né? Sim. Ok, só preciso verificar essas duas pessoas. Aliás, são 3, né? Essa pessoa da 82 que botou o nome de abelha. A pessoa que colocou David, e o e-mail é rodrigo@gmail.com. Na verdade, é David William. Fez com o nome do responsável. Depois, se for alguém aí, pode se pronunciar para eu poder colocar o ponto. E tem uma pessoa também que fez com o nome de Ricardo. O e-mail é peter@gmail.com. Né? Se fizer tudo direitinho, colocar o nome, a turma, preencher, né? Igual os outros colegas, tudo direitinho. Mas aí a pessoa quer botar outro nome, não tem como eu adivinhar, tá? Então, por favor, pode entrar lá e editar para eu poder receber informação, senão vai ficar sem a nota. Vai ficar só com a nota da prova, sem necessidade, né? Se fez, vai lá e preenche corretamente. Tá bom? Nós temos aí 4 minutinhos para poder fazer a página 184. Lembrando, quem ainda não fez matemática e geometria, tem até hoje para fazer. Não sei se é até 5 horas ou se é até 11 horas da noite, 59 minutos. Mas amanhã não vai estar mais disponível na plataforma. Vocês tiveram 10 dias para fazer, conversei com vocês, não deixem para fazer na última hora. Pode acontecer alguma coisa com conexão, pode não dar tempo de fazer. Então, ainda temos ainda, né, a tarde toda aí para que vocês possam fazer. Estude pela revisão. Temos 3 minutinhos, não vai dar tempo, né, de fazer a página 184. Então, a gente faz o restante aí na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que queira falar? Tá tudo ok? Lembrando, esse exercício que nós estamos fazendo aí no caderno já serve como revisão para a prova, que o nosso conteúdo vai ser proporção, vamos falar sobre grandezas proporcionais,
diretamente e inversamente, calcular o valor de x, fazendo a regra de 3 simples, tá? Teremos um capítulo para geometria e um capítulo para matemática. Alguém ia falar alguma coisa, não ia? Ou não? Não, fui eu que falei, Você falou que tinha alguma... Tava tudo tranquilo. Aí eu falei, Todo mundo que fez matemática fez geometria também, né? Eu fiz os dois ontem. Ok. Não, porque na outra turma tivemos alunos que fizeram só matemática e esqueceram de fazer geometria. Então tem que fazer, né? As notas são separadas, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula, para a gente continuar aí fazendo as atividades do livro. E também vou passar caderno. Beijinhos. Tchau. Tchau.